Boa noite aí para todo mundo, boa noite para quem está chegando. Eu sou Lucas Carvalho, para quem não me conhece. Vou fazer minha apresentação, Igor. A gente já vai batendo um Sim, papo aqui, eu vou me apresentando. A gente fez um roteiro da nossa live de hoje, e dentro desse roteiro a sim. gente colocou como tema se a pandemia influenciou o seu consultório. E, bom, eu trabalho com DTM, ortodontia, sou professor de DTM ortodontia, trabalho com a parte de clínica geral também, parte de implantodontia, e sou professor na área de ortodontia, DTM, e estou com um projeto de um curso online que a gente está migrando do curso físico para o online também, que é um programa específico para dentista, para aprender a diagnosticar e tratar DTM. E a gente tem postado aí conteúdo semanal, Igor, diário, na verdade, sobre DTM, Sim. para ajudar os profissionais e agregar mais valor aí nos atendimentos clínicos aí do dia a dia. Então é isso aí. Então eu agradeço você ter aceitado o convite da gente fazer esse bate-papo aí entre amigos. E se apresenta aí, você que é uma das referências na endodontia a nível de Brasil e Grande. idealizador e criador aí do Endodontia em Foco. Então é uma honra estar dividindo com você esse bate-papo aí. Fala, Lucas. Então, gente, bom, Lucas, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando, a gente sobre o tema, né? Eu e o Lucas conversamos na semana anterior, de bater um papo sobre o que falar, então a gente decidiu falar de algo um pouco mais aberto, né, Lucas? Não tão focado dentro de DTM ou dentro da endodontia, que é a minha área. Me apresentando, eu sou Igor Bastos Barbosa, sou professor de pós-graduação de endodontia aqui no Rio de Janeiro. A gente coordena junto com a equipe carioca de endodontia. Eu tenho um grupo que trabalha comigo alguns cursos de especialização em Teresópolis, Friburgo, aqui no Rio e em Nova Iguaçu. Sou mestre e doutor em endodontia. Hoje trabalho exclusivamente com endodontia. Eu costumo dizer que eu faço um pouquinho da parte estética, mas eu posso dizer que eu sou full-time em endodontia, seja no consultório ou dando aula, né? Sim, Lucas, a gente tem o evento o Endodontia em Foco, que a gente passou por um grande teste agora nesses últimos 2 anos aí, né? A gente teve o último evento presencial em 2019 e aí 2020 a gente chegou a cogitar a possibilidade, mesmo que adiando, de realizar ele presencialmente. Evidentemente não fizemos, acabamos transferindo para o online. Mesma coisa aconteceu em 2021 e agora, se Deus quiser, em 2022 a gente vai estar lá presencialmente nos dias 21, 22 e 23 de abril. Falar sobre pandemia, né, Lucas? Eu acho que é uma realidade dentro do consultório e é engraçado como que isso diverge de pessoa para pessoa, a forma como você encara. Na vida, acho que cada um encara os problemas e as adversidades de um jeito. E eu acho que a pandemia escancarou, deixou bem visível a forma como cada um vai enfrentar o que acontece, né? Então, isso eu digo profissionalmente, não vou entrar aqui no mérito de tudo que aconteceu, enfim, todo mundo tem uma história triste aí para contar, infelizmente, mas em relação ao âmbito profissional, a gente teve que se reinventar, entre aspas, né, Lucas? A gente, ao longo do debate, não vou antecipar aqui os tópicos, mas eu tenho um ponto de vista, às vezes, um pouco diferente, né, de algumas pessoas, e a gente vai poder debater aqui um pouquinho. Vamos iniciar aí a hora que você quiser. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro roteirozinho que a gente fez aqui, Igor, foi que a gente tinha debatido, né, o que a gente poderia trabalhar em cima da pandemia, da forma que ela influenciou no consultório. Então, a gente vai trabalhar em cima da primeira pergunta, que seria como a pandemia afetou os dentistas. A gente até procurou, né, números aí junto ao CRO, se a gente conseguiu algum número, se teve números de fechamento de consultório, se teve baixa de CNPJ, mas a gente acabou ficando um pouquinho em cima, a gente não conseguiu acesso a esses números. Eu vou falar assim, vou falar por mim e pela experiência que eu tenho, que eu tive, né, ao longo dessa pandemia aí, e depois você dá o teu ponto de vista aí. Fechado. Assim, a pandemia, no início, né, Igor, ela afetou diretamente a todo mundo, né? Na área odontológica, a gente ficou aí 30 dias praticamente sem trabalhar. A gente sabe que profissionais, dentistas até de mais idade ficaram até mais tempo, né? Recolhido em casa. Então, afetou, assim, diretamente a consultório. E depois as coisas foram começando a normalizar no sentido da gente fazer atendimentos apenas de urgência, né?
E uma coisa que eu comecei a observar é que a gente, na verdade, o nosso dia a dia é mais tratamento emergencial do que tratamento Sim, preventivo, né? Então, a sim. grande maioria dos pacientes que nos procuram é exatamente pensando em resolver aquele problema de imediato. Eu estava até dando uma olhada em números a nível de Brasil. Nós somos o país com o maior número de dentistas, né, em número absoluto. E forma-se praticamente 10 mil dentistas por ano. Estava vendo esses dados assim. E mesmo assim, mais de 56% da população não frequenta o dentista pelo menos uma vez ao ano. Olha que loucura. Meio surreal, né? Os números não batem, Exatamente, né, Lucas? os Há um números não desencontro. batem. Exatamente. Mas aí, durante esse problema que todo mundo teve, né, realmente foi um problema a nível de Brasil, né? Só que a área odontológica a gente acabou tendo que se reinventar, aquilo que você falou. E a gente acabou, eu falo por mim, que eu acabei assim focando mais no trabalho, estudando mais, procurando mais cursos de gestão para mudar de alguma forma o que eu já estava fazendo, entendeu? Para tentar realmente melhorar. E comecei a dar mais atenção às redes sociais, que eu não dava tanta atenção, comecei a focar um pouco nessas coisas e focar muito no consultório mesmo. Para você ter uma ideia, nesse período da pandemia, no intervalo de 6 meses, a gente conseguiu fechar 2 turmas de especialização, turmas praticamente cheias. Então, isso no meio da pandemia, no intervalo de 6 meses, nós fechamos uma em agosto do ano passado e uma no iniciozinho desse ano, abril, se eu não me engano. Então, quer dizer, afetou os dentistas do início, mas todos começaram a ver que tinha que se movimentar de alguma forma, procurando estudar, procurando se reinventar mesmo, né? E eu acho que isso aí foi positivo para a profissão, né? Que todo mundo está buscando, todo mundo está procurando, né, crescer profissionalmente, está querendo, começando a área de saúde, talvez tenha demorado um pouco a entrar nesse meio digital, né, Igor? E acabou que todo mundo entrou forçado no mundo digital, né, no mundo online. E a gente está vendo que é um campo assim, muito interessante, tanto para a propagação do consultório quanto para cursos, né, de uma maneira geral. Né? Então, o que eu acho assim, em relação a essa primeira pergunta, como que a pandemia afetou os dentistas, eu acho exatamente isso. O início foi muito complexo, muito difícil, mas depois a gente foi se reinventando e acredito que poderia ter sido muito pior. Isso pensando no profissional, né? Não nas perdas e tudo que a gente teve aí de problemas Exato, exato. Não, que fique a nível claro de que nós mundo. não vamos entrar nesse mérito, né, Lucas? A gente vai Exatamente, falar mais do lado profissional, do âmbito falar profissional. da odontologia. Isso, isso. Mas e aí, o que você acha aí? O que a pandemia afetou os Então, dentistas nesse período de pandemia aí? Então, eu concordo com você. Eu acho que inicialmente, na verdade, foi o primeiro choque, né? O primeiro choque do que estava acontecendo. Eu me lembro bem, né? Foi logo no início. Você vai lembrar também o Lucas. A gente está aqui conversando profissionalmente, mas o Lucas é um irmão que eu tenho, a profissão me trouxe durante a faculdade. É um cara com quem eu convivo, falo, acho que se não diariamente, quase que diariamente. Mas você lembra bem, né? Logo no início foi um impacto muito grande, particularmente aqui em casa a gente tinha passado por uma perda recente, né? Uma semana antes de explodir os bloqueios todos de pandemia mesmo, o termo pandemia ser declarado aqui no Brasil, a gente teve a perda aqui da minha sogra, você lembra? E logo veio o lance da pandemia, toda essa retirada nossa do consultório, que foi estranho, né? Primeiro que nós somos profissionais liberais, então a gente tem que levantar essa bola também. Então, quando você pensa um profissional liberal ficar fora do seu ambiente de trabalho, sem ele ter ali alguma outro tipo de renda, né? Eu posso falar, graças a Deus, eu tenho os cursos, eu tenho outro tipo de renda, mas faz uma falta imediata. Na verdade, no momento não era falta, era o receio do que estava por vir. A expectativa daquilo durar, né, inocentemente, de durar 15 dias, um mês, virou 2 meses, 3 meses, né, que foi o que a gente foi vendo isso já avançando, a preocupação aumentava. Mas a verdade foi o que você falou. O primeiro mês do susto, nós todos nos afastamos sem saber o que estava acontecendo, de certa forma, o que estava de fato acontecendo, mas logo em seguida a gente retomou porque somos da área da saúde, né? Então uma coisa, é por isso que eu falo que o meu ponto de vista às vezes pode divergir de algumas pessoas, mas eu falo que por a gente ser da área da saúde, eu não tenho o direito, né, de negligenciar
o que um outro paciente, que o paciente da gente pode estar tendo. Então, como você disse, o atendimento de urgência foi uma realidade. E quando a gente menos esperou, a gente já estava dentro do consultório. E aí vem um outro ponto, sabe, Lucas? Antes de entrar aí nos cursos também, igual você falou, que era a preocupação de como realizar esse atendimento, né? Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, né, até porque pode ter paciente, às vezes, assistindo a gente aqui, é que a odontologia, para quem seguiu o protocolo de atendimento de biossegurança, ela melhorou, mas ela não foi uma modificação tão brusca assim na odontologia de consultório. Eu costumo dizer o que mudou no meu consultório foi eu usar uma face shield, trocar uma máscara que era uma máscara tripla comum por uma N95, e os cuidados de desinfecção do consultório, particularmente, deveriam ser hábitos de todos desde o início. Então, eu não acho que a rotina de consultório foi algo tão modificado assim, né? Eu vi cenas assim durante a pandemia que me incomodavam. As pessoas, muita gente postando foto com a paramentação, como se aquilo não fosse uma realidade antes, né? Jaleco descartável sempre foi necessário em determinados procedimentos, usar máscara, usar gorro, fazer a desinfecção do ambiente, isso é uma necessidade constante. Se a pessoa deixava de fazer, aí estava o equívoco. Em relação às mudanças de postura, eu concordo com você, Lucas. Eu acho que a gente teve tempo para refletir, ver a importância, dar valor a muitas outras coisas, fora do âmbito profissional também, mas do investimento dentro da própria profissão. Foi uma crise que nós tivemos devido à pandemia. Eu acho que até outro tópico mais para frente, estou até adiantando um pouco, mas o fato de você reinvestir, aproveitar o momento crítico e dedicar ao consultório, investir no consultório, para que você consiga angariar novos pacientes, ela é fundamental. Quando você fala de rede social, eu não sou extremamente ativo em rede social. Minha parte ativa em rede social é extremamente voltada mais ao evento do que a minha parte privada aqui do consultório. Eu acho super bacana o que você está fazendo. E aí você levantou uma outra bola, e eu gostaria de ressaltar aqui, que por acaso, 15 dias antes de ser declarada a pandemia, na verdade 15 dias depois de ser declarada a pandemia aqui no Brasil, ia ter uma reunião aqui no Rio de Janeiro, envolvendo o setor de educação, exatamente para tentar coibir e minimizar um pouco esse avanço do online dentro da odontologia. Você vê, né, como é que a vida é irônica. Uhum. Eu falo porque eu estava lá, eu iria participar, era um encontro para mais de 250 pessoas, representantes da classe acadêmica do Brasil, lutando contra algumas coisas de mudanças no MEC, onde estava sendo autorizado e está autorizado um grande volume, um grande percentual da parte teórica da odontologia ser online. Então, era uma luta árdua contra isso, e veio a pandemia. Veio a pandemia e jogou toda essa teoria por terra, porque eu falo por mim, tá, Lucas? A gente estava aqui no momento da pandemia, são 4 centros de estudos que nós damos aula, e nós estávamos com 7 turmas de especialização rodando. E o que fazer para quem nunca tinha feito nada online, né? Então, foi a primeira coisa que a gente pensou, o que fazer quando você nunca fez nada online. Então, nós criamos as aulas, completamos, graças a Deus, a gente tem uma boa entrada com muitos professores, tem muitos amigos dentro da nossa área, da endodontia, e fomos convidando os professores e fazendo, né, módulos toda semana. A gente tinha aula para todos os nossos alunos, 2 dias de aula, um dia para todas as turmas e um dia para uma turma que começou exatamente em março, no mês da pandemia. E nós mantivemos esses alunos sempre tendo contato. Com que ideia, Lucas? Aí eu falo da gente se reinventar, exatamente para a gente não perder o link com o aluno, porque o consultório nós voltamos em março, em abril a gente já estava entrando em consultório novamente, nem que seja para a parte de urgência, mas os cursos voltaram. O primeiro curso nosso a voltar voltou em final de agosto, teve uns que voltaram só em setembro, teve outro que voltou só em outubro, digo presencial. Então, a parte de como a gente encara a pandemia, eu acho que isso mostra o exemplo. A gente encarou, era algo que a gente nunca tinha feito. Eu, particularmente, era um pouco avesso a esse tipo de interação, e começamos a fazer, e deu super certo. Chegamos a dar aqui, eu acho que quase 40, 50 e poucas aulas online foram dadas para os nossos alunos. 40 e poucas aulas foram dadas online para os nossos alunos. Então, foi algo que a gente aproveitou, e voltando ao gancho, algo que ia ter uma reunião para exatamente coibir, a pandemia escancarou, e, na minha opinião, um caminho sem volta. Só Caminho sem penso, volta.
quando o ponto de vista do ensino, isso tem que ter um pouco de cuidado, sabe? Em relação eu estou falando da formação odontológica, tá ok? Faculdade, ser tão online assim, onde você não consegue ter, você numa sala de aula, né, com 70 alunos numa graduação, já é difícil você prender atenção. Exatamente. Você ter a ilusão que vai aprender atenção de 70 alunos num curso, uma Exatamente. aula online, é muito complicado, né? Vai depender muito da consciência de cada um. Essa é a dificuldade do online, né? Sem dúvida. Essa disciplina de você ter o aluno o tempo todo ali ligado em você. É isso que você falou, na presencial já é difícil, você tem que chamar o aluno que às vezes está no WhatsApp, está no celular, está resolvendo coisas de consultório. Exatamente. Ou simplesmente pensando na FA depois. Nós já fomos acadêmicos também, não era muito diferente. Exatamente. Mas acaba que, né, na outra pergunta aqui, a gente acaba respondendo um pouco, né, o que foi feito para o profissional se adequar à realidade da pandemia. E acho que é exatamente isso, né? A gente foi se reinventando. Em relação a isso que você falou de paramentação, realmente não mudou tanto para a gente. Não vejo, não acho isso. Não mudou muita coisa. A gente passou a ser mais cuidadoso conosco mesmo, com a gente. A gente passou a ser mais cuidadoso. Você tocou no ponto principal. A gente já tinha um cuidado com o paciente. Com o paciente a gente já tinha cuidado. Com a gente não. Exatamente. A gente não tinha tanto cuidado com a gente. Então a gente passou a ser mais cuidadoso com a gente mesmo, né? Então eu acho que nesse ponto foi muito importante para a gente, tanto para a gente quanto para os profissionais que trabalham com a gente, né? ASBs, né? THDs, TSBs, né? Que agora mudou a nomenclatura. Então acho que exatamente foi esse o ponto principal. Agora uma outra coisa, Igor, que eu acho que assim, que a pandemia, eu acho que a pandemia para a área odontológica, ela foi mais positiva do que negativa, porque a gente teve que se reinventar em muita coisa. A gente teve que correr atrás do prejuízo, que aquilo que você falou, a gente não tem um salário fixo por mês, a gente vive do trabalho do dia a dia, então a gente realmente teve que se reinventar, e a gente foi se adequando a essa realidade, né? Buscando estudar mais, buscando uma forma de trazer os pacientes que estavam com medo de vir ao consultório. Eu lembro que eu fiz muito isso, postagem direto, de mostrar os cuidados que a gente estava tendo. A secretária mandava sempre mensagem pelo WhatsApp, eu fazia vídeo. Então, foi uma coisa assim, foi intenso, entendeu? Então, talvez tenha sido o período que eu mais trabalhei, assim, focado no consultório, foi esse período da pandemia. E impressionante, cara, como quando você dedica um pouco mais a essa parte do marketing, de uma maneira geral, de dar atenção para o cliente, como que retorna para você, né, de forma positiva. Então, essa adequação aí que a gente fez dentro do âmbito profissional, acho que isso aí nos fez crescer mais como profissionais, né? E mostrou que realmente aquilo que você falou, talvez os profissionais que tenham mais biossegurança no atendimento diário, talvez sejam os dentistas, viu? Sem dúvida. Você falou uma coisa aí da atenção ao paciente, Lucas, eu falo muito com os alunos sobre isso, sabe? É o acolhimento, você tratar, ter atenção, ter carinho. Eu sempre falo o termo tratar gente como gente, sabe? A gente está lidando ali com, seja em que área for, eu particularmente lido com área de dor, a DTM, no seu caso, você também lida com dor, a ortodontia, enfim. Mas você tratar o paciente com carinho, ele se sentir acolhido, sentir que está protegido, e dentro da pandemia, esse tipo de relato que você falou funciona. O paciente estava com medo, as pessoas estavam com medo de sair de casa. Então, para você conseguir trazer um paciente ao consultório, se o paciente pudesse se dopar de remédio para tirar a dor dele, ele o faria. Então, conscientizar ele de que os cuidados existem, de que um problema que ele tivesse, uma infecção que ele tivesse, favoreceria um problema, poderia potencializar um problema dessa doença que a gente vinha enfrentando durante aquele período. Essa conscientização ajudou muito nesse retorno do paciente, dele saber que... Aí as coisas têm duas vias, né? Do paciente enxergar que ele poderia voltar e do dentista que estava fora compreender que ele precisa da assistência a esse paciente. Ele é da área da saúde. O dentista não pode se esconder no momento no caso que nós tivemos aqui mesmo, a pandemia. O dentista não podia ser o profissional da área da saúde a se esconder porque está com medo do que pode acontecer. Poxa, nós estamos aqui para dar assistência à saúde do paciente. Tá? Então, a gente não poderia vir a se esconder, e aí foi bom essa conscientização para que a odontologia não ficasse sendo uma parte da área da saúde que tivesse, só uma ligação que entrou aqui, que tivesse fora
desse âmbito, desse socorro, dessa atenção necessária aos pacientes nesse momento. E as pessoas, de uma maneira geral, eles começaram a dar mais valor à saúde, né? Começaram a buscar mais os profissionais, porque viram que o quanto a saúde é importante, né? A pandemia também escancarou isso, né? Ela Sim, mostrou a importância da prevenção, mostrou a importância do cuidar da saúde, né? Que a gente sempre sem dúvida. bateu nessa tecla, mas, como eu falei, a gente não tem esse hábito preventivo a nível de Brasil. Você imagina, mais de 56% da população não vai pelo menos uma vez por ano ao dentista. Esse dado isso a nível alto, de né? Brasil. Exatamente. E tendo tanto dentista, dá para ele escolher em qual dentista ela vai, né? Exatamente, exatamente. O teu vídeo do YouTube saiu ali. Aí voltou. Voltou. Então, Igor, só para a gente dar continuidade, dentro ainda de tudo isso aí, essa eu vou deixar você bater primeiro, depois eu finalizo. Quais as estratégias que você acha que é interessante, principalmente para quem está começando a vida dentro da odontologia, para fidelizar um paciente, fidelizar um cliente? Ô, Lucas, talvez eu fale aqui algo que fuja um pouco do método, vamos dizer, mais categórico de agariar cliente, né? De falar dessa forma como muitos falam, mas eu sempre acho... Mais pensando na fidelização, né? Fidelização, eu acho que tá... É aí que tá. Eu acho que a fidelização, ela tá diretamente relacionada ao seu tratamento em si, ao ato técnico. Isso vai fidelizar o cliente, evidentemente. Se você for um bom profissional, um cara que se esmera, vai fidelizar o cliente, evidentemente. Mas eu acho que passa muito pelo lado emocional também, sabe, Lucas? Você me conhece bastante, você sabe que eu sempre fui muito assim, eu sou muito de conversar. E aí cai um pouco naquilo que a gente acabou de falar. Eu acho que a fidelização de um cliente, além de estar relacionado ao seu trabalho profissional, evidente, ao modo como você trabalha, ao resultado que você adquire, o relacionamento pessoal ele está diretamente, na minha opinião, e eu falo, pelo menos com conhecimento de causa da minha vida profissional, ele está diretamente relacionado, além do lado profissional, à forma como você trata o ser humano. Exatamente. Eu acho que a principal maneira de você fidelizar, claro, sempre frisando, isso é ponto líquido e certo. Você precisa ser um profissional, um bom profissional, e se esmerar para fazer o melhor, ponto. Mas, além disso, tratar com carinho, tratar com respeito, ser solícito sempre que precisar, não esquecer que você é um profissional da área da saúde, que você tem um juramento ali de dar a atenção, de estar disponível. A gente vive disso aqui, eu também gosto de viver bem, gosto de viajar, gosto de morar bem, de ter bom carro, você sabe, as coisas que todo mundo gosta. Mas eu garanto para vocês, né, e quem me conhece sabe disso, eu não ponho o dinheiro em primeiro lugar. Eu acho que qualquer profissão, quando você botar o dinheiro em primeiro lugar, você começa a perder um pouquinho da sua essência. E, na minha opinião, fidelização significa trabalho bem realizado e relação interpessoal verdadeira e efetiva. Eu acho que é assim que a gente consegue fidelizar. Dar atenção, dar carinho, saber ouvir, saber falar, né? Saber como lidar com o paciente, com as dores, enfim. Eu acho que o lado humano é uma das principais formas de você, de fato, fidelizar. As pessoas não estão, elas são carentes. Né? A gente gosta de ser ouvido. Eu, particularmente, tenho muito cliente, muito mesmo, atendo muito paciente de terceira idade, muito. E a gente ouve relatos, Lucas, que assustam, sabe? De paciente, entre aspas, abandonado pela família, paciente que você fala, olha, não quer trazer fulano ou ciclano, não tenho ninguém. Hoje mesmo eu ouvi isso. Então, assim, as pessoas querem um pouco de atenção ali. A gente tem que lembrar que, além do mais, a odontologia, ela lida em boa parte da atuação odontológica, ela está relacionada à dor, né, à expectativa do paciente em relação à estética, principalmente na tua área, né, Lucas, a ortodontia, a parte de reabilitação que tu faz, tem relacionada à estética. Então, o paciente ele quer ser ouvido, né, ele quer que você compreenda o que ele está desejando. Você tem que saber e não jamais prometer aquilo que é inviável, mas saber ouvir e tentar adequar ao desejo do paciente. Ter paciência no lidar, principalmente quando você está com o pessoal de terceira idade, eu te digo,
eu lido lá, eu vejo como é que eles gostam de um bom dia, de chamar pelo nome, de um aperto de mão, às vezes de um abraço na hora da saída. E a parte técnica, isso todos têm que fazer. Isso todos farão. Então, o seu diferencial vai estar na forma como você trata humanamente a relação interpessoal com o seu paciente. Exatamente, Igor. Eu concordo em tudo que você falou, realmente, quando você pensa em fidelizar o cliente que você já tem, a gente às vezes quer buscar muito longe, mas se a gente realmente cuidar bem do nosso cliente, ele vai vir, e o boca a boca ainda é a melhor propaganda, né? Sem dúvida. Principalmente para o profissional que está começando. O boca a boca ainda é melhor, ainda é o melhor. E pensando em fidelização, é isso aí mesmo, é resultado, acho que você tem que ter bons resultados. Bons resultados, isso. Dentro da odontologia. Para você ter bons resultados, você tem que estar sempre buscando, estudando, se especializando. Né? Essa é a grande verdade. A gente fez um juramento lá que a gente precisa estar antenado a tudo de mais novo que ocorre no mundo. Então, a gente tem que aplicar tudo baseado dentro das evidências científicas. E realmente isso que você falou, ter resultado mesmo, fidelizar e dar atenção, né, ao paciente, não colocar realmente... O dinheiro é a consequência do bom trabalho. Exatamente. Você não precisa colocar o dinheiro à frente. Não precisa. Realmente essa fidelização. Hoje mesmo eu atendi, cara, curiosamente, eu atendi 4 pacientes hoje do Rio, mas pacientes que são moradores do Rio, não são veranistas, não. Que aqui em Araras, eu tenho consultório em Sapucaí e aqui em Itaipava, né, Araras, que é distrito de Petrópolis, para quem não conhece. E hoje eu atendi 4 pessoas que vêm do Rio só para serem atendidos por mim. Então, cara, é um privilégio, né? Vem uma senhorinha de 90 anos com a filha para tratar comigo, entendeu? E vem assim, semestralmente, faz tratamento preventivo. Então, isso é a melhor recompensa que a gente tem, né? Saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Uma das coisas que eu sempre tentei colocar, Igor, dentro da minha vida, até para fidelizar de forma assim, por completo o cliente, cara, é pontualidade com horário. Eu sou até meio chato com horário. Dificilmente eu atraso o paciente. É raro eu atrasar. Raríssimo atrasar. Normalmente eu sou super pontual. Se é 9 horas, é 9 horas mesmo. Vez ou outra acontece emergência. A gente, dentro da odontologia, a gente atende emergência o tempo todo. Então, eu ia falar agora, que tem coisas que fogem, né? Existe casos, mas normalmente no meu dia a dia, as minhas secretárias são a prova viva disso. Normalmente eu não atraso. Eu vejo que vai demorar um pouquinho mais, já deixa um tempo maior. Então, normalmente eu tento, que é muito desconfortável, né? A pessoa ficar esperando, né, na recepção por muito tempo. Antigamente era muito assim, né? Não tinha muita coisa de horário marcado. Hoje em dia as coisas estão mais mudadas, as pessoas estão mais exigentes. Só pontuar, você falou sobre horário. Antigamente, o nome na sala era sala de espera, né? Não era nem recepção. Sala de espera, o nome já falava. Falta de preocupação. Exatamente, mas ainda tem profissionais que ainda trabalham assim, né? Sem agendar Tem, mas não sei como consegue, mas é de acordo com a característica de cada um, do lugar em que vive, tudo. Mas essa importância assim, de pontualidade, entrega de trabalho laboratorial, planejamento, né, do que vai ser feito, do que vai ser realizado em cada consulta, jogar aberto com o paciente o que está acontecendo com ele, entendeu? O que você pode e o que você não consegue fazer. Isso aí acho que é ser correto e honesto, né? A gente não perde em nada por ser correto e honesto. Acho que o profissional, eu sempre falo uma coisa, o profissional que é ético e tem bom caráter, boas condutas, ele vai longe. Às vezes demora um pouquinho mais, que a gente tem a gente quer muito, normalmente quando a gente é jovem, né, recém-formado, quando a gente formou, 22, 23 anos, a gente é muito imediatista, né, Igor? Então a gente já quer formar, já quer comprar um carro zero, já quer ter um consultório, e não é assim. Quando as coisas são assim, mais devagarinho, mais lenta, eu acho que a gente acaba dando mais valor e as coisas acontecem assim, de forma mais planejada, mais organizada. Pelo menos comigo foi assim, as coisas foram muito lentas, muito devagar. Todo crescimento, né, ele precisa de ter uma base bem fundamentada, né? Porque senão uma casa que se levanta sem uma boa fundação, a chance de cair é muito grande. E na profissão não é diferente. Não sei se tem gente nova aí, mas se você inicia uma profissão querendo andar rápido demais, dar passo maior do que de fato você está preparado, eu acho que a oportunidade ela aparece, mas você tem que estar preparado para as oportunidades. O Sacramento ele fala uma frase
que é muito engraçado. Ele fala sempre que... Uma das frases que ele fala é que não existe vácuo de poder, né? Ou seja, ou você ocupa ou outra pessoa vai ocupar. Mas você só vai poder ocupar esse espaço, né, se você estiver lá, se você estiver preparado para assumir. Exatamente, você tem que estar você preparado. Assumir algo que você não está preparado, a chance de você se meter numa grande furada é muito grande. Isso serve para qualquer profissão, na verdade, para qualquer área da vida da gente, né? Nem só profissional. Você precisa estar preparado. Então, o crescimento profissional, ele é oriundo de dedicação, de investimento, de muita luta, de saber esperar o momento certo e não desistir, né, Lucas? Eu acho que não desistir. Não desistir. A cada palavra que você fala, você põe não desistir. Trabalhar, Exatamente. não desistir. Estudar mais e não desistir, porque não é fácil, como qualquer profissão. Como qualquer profissão. É persistência, né? É persistência. Sem dúvida. Persistência. Que às vezes no início da profissão é difícil de ter, né? Tem pessoas que desistem muito rápido e desanima mesmo. Se na nossa época, 20 anos atrás, foi difícil, hoje está muito mais difícil. Porque o número de profissionais aumentou muito. Então, acredito que quando você pensa assim, nesse outro tópico de pergunta que a gente colocou, ter uma habilidade a mais, ou seja, ter uma especialidade a mais, ajuda a faturar mais? Na minha opinião... Lucas, fala a sua primeiro. Vai lá. Não, eu ia te falar o seguinte, eu acho que depende muito do ponto de vista, tá? Sim. Eu sei que você tem eu acho que nisso a gente até diverge talvez um pouco, mas eu vou te falar um motivo. Minha área, a área que eu escolhi, hoje eu trabalho exclusivamente, eu tenho um consultório aqui no Rio e tenho em Teresópolis. Trabalho com endodontia, vou botar entre aspas uma endodontia de ponta. Eu trabalho com microscopia, com tudo que tem de mais atual, né? Até porque a gente dá aula, então a gente está sempre se atualizando e quer ter o melhor material possível para atender o cliente da gente. Então, de fato, a gente tem tudo que um consultório tecnológico tem, tanto no do Rio quanto no de Teri. Ótimo. Se na minha área eu decidir fazer outras especialidades, eu corro, do modo como eu construí minha vida, que fique claro aqui, eu corro um sério risco de perder os meus indicadores, por exemplo, Lucas. Porque o meu indicador é o ortodontista, o meu indicador é uma pessoa que faz reabilitação, o meu indicador é um endodontista, é um implantodontista que teve algum problema, o meu indicador, por vezes, é até mesmo um especialista em endodontia que não resolveu algum caso. Então, nesse fator, do modo como eu me encaixei no mercado, e muitos colegas meus se encaixaram no mercado, o fato da gente ter uma especialidade específica ajuda. Mas eu sei que tem o outro lado da moeda. Eu costumo dizer, a minha divulgação, Lucas, o meu marketing, ele é muito mais voltado para o profissional do que para o paciente. Existe sim o paciente que eu já tratei endodontia que me indicou, olha, o doutor Igor resolveu isso, o doutor Igor faz assim, beleza, isso existe, fato. Mas o meu marketing, diferente de outras áreas da odontologia, isso pelo menos é a minha opinião e como eu foquei minha vida, ela está muito direcionada a outros profissionais. Vou te citar um exemplo, Lucas. Quando eu vim para o Rio, eu aluguei um consultório aqui. Eu me lembro, o primeiro consultório que eu aluguei aqui era no 3.333, aqui na Avenida das Américas. Aluguei um horário, era um período numa quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira pela manhã. Eu vinha de Volta Redonda. Primeira coisa que eu fiz, cartão, coisa e tal, tudinho, e visitei todos os dentistas do prédio. Todos os dentistas do prédio. Porque como endodontista, se eu conseguisse, sei lá, um prédio daquele que tem 15, 20 dentistas, se eu conseguir que 4 me indicassem, eu já tinha movimento para ocupar as minhas quintas-feiras pela manhã. Uhum. Então, eu acho que no modo como eu tracei o meu perfil, como eu fiz a minha vida, funcionou dessa forma. Porém, não foi fácil. Porque você ganhar a confiança de outro profissional, você se estabelecer, não foi fácil. Assim como também não é fácil para quem vai pelo outro lado, que é como eu acho que é o seu caso, né, Lucas? Que optou por uma outra linha de pensamento, eu acredito. Mas fale aí, o que tu pensa? Sim, vamos lá. Então, eu, em relação a ter uma especialidade a mais, você tem dois tipos de perguntas aí, na verdade, né? Ou você tem uma especialidade, não tem nenhuma, a gente sabe que tem muito profissional que fica a vida inteira aí e não faz uma especialização. Então, será que ter pelo menos uma especialização ajuda a faturar mais no consultório? Sem dúvida. Quanto mais você se especializa, eu costumo falar o seguinte, o investimento é proporcional ao sucesso. Quanto mais você investe
quer com equipamento, quer com bom consultório, quer com cursos, você vai ter sucesso. Porém... Lucas, aqui, vou até te falar, eu acabei achando, quando eu li aqui, eu falei que era uma especialidade a mais. Agora que eu vi que ele é uma especialidade. Ou a mais ou ter uma especialidade. É essencial, Lucas. Eu acabei entendendo como uma especialidade a mais, que aí eu interpretei dessa forma ali na hora. Não, mas continua aí, sem dúvida nenhuma. Mas tem as duas formas de pensar, realmente. Você ter uma especialização, pelo menos uma especialização, acho que já agrega valor pra caramba no dia a dia. Agora, a gente tem uma... Você tem observado isso, que a gente tem cursos, né? Eu também estou aqui em Araras, em Sapucaí, e quando a gente realmente está nessa área acadêmica, isso acaba que isso é um incentivo para a gente estudar cada vez mais, né, Igor? Eu coloquei como rotina, cara, toda sexta-feira, todo final de semana, eu entro no PubMed lá, vejo os artigos lá de DTM, de ortodontia, para eu ir acompanhando os artigos que estão surgindo durante a semana. E acaba que a gente acaba fazendo isso mesmo, a gente deixa o nosso consultório de ponta, né? Com scanner, com toda a parte de microscopia, igual você falou, radiologia digital, tudo, você acaba digitalizando tudo, né? Contra-ângulo digital, você acaba... E isso agrega muito valor, né? Principalmente para mim aqui, que eu estou no interior. Então, você imagina, eu estou aqui em Araras e Sapucaí, que são lugares mais interiores, e atendo no mesmo nível que o cara lá no Leblon atende, entendeu? Talvez... mais, né, Lucas? Talvez mais, ou pelo menos no mesmo nível que aquele cara de ponta, entendeu? Então, quer dizer, isso para o interior é difícil, né? Você conseguir manter esse padrão no interior. E assim, a odontologia está caminhando para um ponto também que eu tenho observado, que hoje em dia os profissionais estão se especializando em mais de uma especialidade. Você já observou isso também, né? Então, totalmente. Tem muito meus alunos. Exatamente. Tem muito ortodontista que é implantodontista, tem muito protesista que é bucomaxilo, e tem muito endodontista que acaba se metendo na área de implantodontia, né? Tem muito isso. É o que a gente tem observado mais. E eu acredito, pelo que eu venho conversando, isso é uma demanda, quem está no interior, Igor, tem essa demanda maior. Em cidades maiores, é mais comum você fazer uma especialidade só. Agora, no interior, é mais comum um profissional fazer mais de uma especialidade. Porque o paciente, a mentalidade dos pacientes é um pouco diferente de cidade grande, não tem jeito. E eu acredito o seguinte, agora puxando para o lado de uma especialidade que foi reconhecida aí há 19 anos, que é a DTM, que é o foco desse meu trabalho online. Eu acho que mesmo... Não estou falando por você, que você já traçou a tua meta de vida aí, você já está aí com 40 anos de vida, 20 anos de formado, a gente está no mesmo barco. Mas o profissional hoje que tem uma outra especialidade, como ortodontia, como implantodontia, como bucomaxilo, por exemplo, eu acho que para ele agrega muito valor uma especialidade como a DTM. Eu costumo falar o seguinte, você imagina, você faz uma reabilitação de um protocolo de cerâmica, que você cobrou ali 50 mil no protocolo duplo, né? Superior e inferior. Sim. Vamos dar um exemplo, né? Aí você imagina se com 15 dias que você acabou de instalar o protocolo, o paciente chega para você, doutor, eu estou começando a ter um estalo aqui nessa ATM, nessa articulação, ele vai falar perto do ouvido, né? Doutor, eu estou começando a ter um estalo aqui que eu não tinha antes de botar isso aqui que você botou na minha boca. Ficou lindo. Mas e esse barulho que está aqui na minha boca? O que eu faço? Aí você vai simplesmente falar, não, eu não trato isso, vou te encaminhar para tal fulano. Entendeu? Sim. Então, eu acho que esses profissionais, a ortodontia é a mesma coisa. Você acabou de instalar um aparelho no cara, o cara falou, doutor... Mudou a oclusão. Doutor, eu acordei e não consegui abrir a boca. Aconteceu contigo esses dias. Doutor, não estou abrindo a boca, estou mordendo errado. E foi depois que eu botei o aparelho. Aí você vai simplesmente falar, não, essa área eu não trabalho. O cara que trabalha com ortodontia, que trabalha com reabilitação, eu acho que ele tem obrigação de saber DTM. Ô, Lucas, eu falei isso hoje com o Luiz Eduardo. Onde que engrena tudo que está dentro da boca, quem faz funcionar? Músculo da mastigação, ligamento, articulação, entendeu? Articulação. Então, eu acho que a tendência é essa. Eu falei hoje, eu estava em Teresópolis, o Luiz Eduardo estava, normalmente eu estou lá às quintas-feiras, eu fui hoje para lá, eu passei uma semana fora, você sabe, eu estava em Manaus, fui dar um curso lá, e a gente estava conversando sobre isso. Falei, cara, falando de você mesmo, falei, pô, esse lance de DTM, cara, todo ortodontista e todo reabilitador deveria fazer. Todo mundo que trabalha com nem só o reabilitador, enfim, a pessoa que se propõe a fazer prótese deveria, de fato, saber, ter uma noção mínima de DTM
para poder resolver o problema do paciente, pelo menos para poder entender o que está acontecendo, as consequências. Exatamente. Até porque, se você tem o conhecimento do dano que você pode causar, o seu cuidado na hora da confecção, de estabelecer uma oclusão ou restabelecer uma oclusão, eu tenho certeza, não é a minha área, mas eu tenho certeza que modifica. Então, sinceramente, ortodontia, talvez, Lucas, seja algo, eu não sei se você faz isso no curso, que os cursos deveriam, inclusive, embutir dentro de alguma forma, pelo menos um conhecimento prévio ou recomendar um curso desse depois, porque eu vejo como necessário. Exatamente. Em relação ao ganho, Lucas, isso aí eu te falei pessoalmente aquele dia lá em Búzios, eu vejo o curso de DTM como um curso que qualquer outra especialidade pode entrar. Como eu estava te falando, quando eu fiz a pergunta, eu imaginei a pergunta como uma nova especialidade. Tem poucos profissionais, né? Tem poucos profissionais que trabalham com DTM. Você tem Exatamente. uma demanda reprimida. Tem, de pacientes, com certeza. Quando eu falei que na minha área eu não faria outra especialidade, porque eu caminhei a minha vida para esse lado e meus indicadores têm essa consciência. Não, eu posso mandar para lá porque o Igor é endodontista. Ele não vai pegar, o paciente não vai ter a chance de tentar cantar, até porque isso é extremamente antiético. Se você recebe uma indicação, você tem que devolver esse paciente. Isso é líquido certo. Mas a área de DTM é uma área que eu acho que qualquer profissional deveria pelo menos ter conhecimento, porque é extremamente comum, Lucas, eu vou falar de endodontia. Quantas vezes vai paciente lá no consultório e não faz parte da anamnese, por exemplo, você saber se o paciente tem algum desconforto. E eu vou deixar o paciente em torno de 40 minutos, 1 hora de boca aberta. Exatamente. Eu já tive N episódios do paciente abrir e não voltar para a posição natural, eu tenho que reposicionar. E se eu não soubesse reposicionar? E se eu não souber reposicionar? Eu tenho que ter um conhecimento mínimo do que eu estou fazendo, da manobra, do que aconteceu, saber identificar se soltou um lado ou os dois lados. Exatamente. Então, são coisas. Eu estou falando do endodontista, estou falando de mim. Eu já passei por isso algumas vezes. O paciente tirou o isolamento, ele não consegue fechar. Travou, aberto. É comum, né? Na endodontista fica muito tempo com o paciente aberto, boca aberta, isolamento absoluto. Exatamente. Mínimo 40 abre minutos, mais! Você toda hora a gente fala, abre mais, chega uma hora que sai. Mas enfim. Então é isso. Pensando dessa forma, eu acho que agrega muito para o profissional, né? Além dele ter uma gama maior de pacientes para atender, eu acho que vai agregar muito, principalmente para quem está começando, né, Igor, a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você ter uma especialidade, eu acho que agrega demais, agregou para a gente, né? Eu falo uma coisa, quanto mais eu invisto, mais eu ganho. Impressionante. Lucas, a especialidade me abriu uma porta, eu falo que o mestrado me escancarou outra porta, e o doutorado, eu falo que ele veio como uma sedimentação, para sedimentar tudo aquilo que eu vinha conquistando, sabe? O fato de você fazer. Eu falo que as minhas principais mudanças foram com especialização, e o mestrado, que eu falo mestrado, mas o mestrado não tem nada a ver com parte clínica, mas o mestrado te cria o hábito do estudo. Exatamente, o mestrado te cria o hábito da curiosidade de aprender mais. Então, e aí o mestrado, como abre porta para dar aula, ele faz você estudar continuamente. Né? Faz. E te ensina a ler os artigos de forma mais crítica também, né? Você passa a entender. Exatamente. A entender o que está acontecendo. Você entende o que você está lendo. Você aprende a ler. Na verdade, você aprende a ler artigo, né, Lucas? Exatamente. Você aprende a ler ali. Ninguém não te empurram mais qualquer coisa, né? Não, exatamente. Você não ouve mais conversa de boteco, você está lendo ciência. Né? Que a odontologia ela tem uma coisa ainda, né? Um ranço do papo de boteco que eu costumo chamar, que me irrita muito. Faz assim. Faz assim uma ova, faz do jeito que tem que ser feito, do jeito que a ciência mostra. Exatamente. Não pode, a odontologia não pode aceitar mais experimentação, né? Então, não dá, cara, não dá. Enfim, essa fase já passou. Senão você vai passar a vida inteira voltando para o campo da DTM, achando que placa vai tratar todas as DTM e que se você... E não é verdade. E se você corrigir a má oclusão de todos os pacientes, nenhum paciente vai ter DTM, entendeu? Você vai pensar... Ou aquela placa chicletinho, né? Que a pessoa só mastiga, né? Porque o pessoal molda e faz uma placa de clareamento para o paciente. Exatamente. Ô, Lucas, eu tenho uma aula de história da odontologia que eu dou, né? A fase do empirismo foi no século XV, então já passou há muito tempo. Estamos no século XXI, né? Exatamente. Então não dá mais não, o empirismo já passou, não funciona mais. Não dá. Ô, Igor, a outra aqui, que a gente separou, mas acabou que a gente já meio que respondeu ela, né? É feito parcerias com outros dentistas?
Se sim, como são feitas essas parcerias? Então, acabou que a gente já conversou um pouco, né? O que eu tenho orientado os meus alunos, principalmente, às vezes o aluno te questiona, né? Em relação à demanda de paciente, né? Principalmente na área de DTM e na ortodontia também, que às vezes você tem um dentista clínico, por exemplo, que trabalha para você, mas ele não indica o paciente para tratar uma maloclusão. Então, até isso... É verdade. Às vezes você vê uma maloclusão ali... cara, falta de conhecimento, né, Lucas? Entendeu? Apinhamento, uma mordida cruzada, mordida aberta, e não indica, aquilo ali passa batido. Então, assim, essa orientação para os colegas, para os profissionais, e trabalhar, né, com o sistema de porcentagem, fazer isso que você fez, de visitar os profissionais, igual, por exemplo, o cara que trabalha com DTM, procura os profissionais, procura o neurologista, o otorrino, neurologista e otorrino recebe indicação para caramba de pacientes com DTM, fala, eu estou trabalhando só com DTM agora, eu queria uma oportunidade de você mandar seus pacientes para mim, estou resolvendo todos os casos de disfunção temporomandibular. Cara, devagarinho, ele vai começando a crescer. Aconteceu comigo, entendeu? Sim. Então, a coisa acontece, assim, espontaneamente. A sua história diz isso, né, Lucas? Seu mestrado, seu outro mestrado e seu doutorado veio de uma multidisciplinaridade. Foi exatamente em cima disso. Foi exatamente, em DTM, ortodontia, ainda fiz o mestrado e doutorado na universidade, na Faculdade de Medicina. Trabalhando com uma pesquisa... É isso que eu quis lembrar aqui, que você ia acabar não falando, mas acho que o maior exemplo de multidisciplinaridade aqui é o seu exemplo. Você fez um mestrado, depois você é o famoso bimestre, né? É o mestrado na odontologia e o mestrado na medicina. E você fez depois o doutorado dentro da medicina, lá na UF. A gente foi contemporâneo. Eu na odontologia, você na medicina. É verdade, mas é isso aí. Mostrando a necessidade. A fisioterapia também entrou na DTM com tudo, né, Lucas? Muito sim. Tá, na verdade, talvez seja a outra disciplina fora da odontologia que mais trabalha com DTM, né? Então, acaba que se confunde um pouco, né? Às vezes, a área de atuação de um e de outro profissional, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado que tem acontecido, entendeu? Tem acontecido, mas faz parte do mercado, né? Faz parte. Todo mundo querendo seu espaço, né, Lucas? Exatamente. O que a gente não pode esquecer é o que até vem na próxima pergunta aqui, que é a formação de uma equipe multidisciplinar. É importante, é essencial, é importante pra caramba. Assim, vou falar por mim. Por exemplo, casos de DTM, tem casos de DTM. A DTM é uma disfunção da articulação temporomandibular que envolve a articulação e os músculos da mastigação. E ela pode estar acompanhada aí de som articular, de zumbido, de limitação da abertura de boca, de dor de cabeça, tá relacionada à ATM, dor na face, dor na própria articulação, entre outros sinais e sintomas. Então, quando você tem assim uma equipe multidisciplinar, principalmente quando você tem um psiquiatra para indicar, um neurologista para indicar, te auxilia muito. Cara, que tem problemas, o paciente que chega com uma dor crônica, por exemplo, uma dor orofacial crônica, você só com o seu tratamento ali conservador, boa parte dos casos você não consegue resolver. Então, você precisa, às vezes, de um apoio psiquiátrico, às vezes o paciente já chega emocionalmente muito comprometido, o paciente já chega com muita depressão, muita ansiedade, e isso só com o teu tratamento ali convencional você não consegue resolver. Eu, depois que eu comecei a trabalhar no mestrado, no doutorado na neurologia, me ajudou muito a aprender também a medicar dentro da odontologia. Trabalhar com medicamentos que atuam no sistema nervoso central para dor crônica, tá? Porque a gente pode medicar, você sabe disso. Sim. A gente pode usar esses medicamentos. Então, isso me ajudou muito a aprender realmente como que é toda a parte farmacológica desses medicamentos, a área de atuação deles, como que é a neurofisiologia da dor. Então, isso aí agregou. Eu ter trabalhado com a neurologia da UF me ajudou pra caramba nisso, entendeu? Porque tem casos que não tem jeito, você tem que medicar o paciente. Não adianta você usar medicamento a nível periférico, tem que ser a nível de sistema nervoso central. Então, essa equipe multidisciplinar, assim, agrega muito valor. Quem são os profissionais? Pelo menos na minha área aqui. São aí fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas. Então, agrega muito fonoaudiologia também, tá? Fonoaudiologia, até para ortodontia, a gente acaba caminhando junto. Tem relação total. Pra caramba. Eu vou te falar, Lucas, essa característica multidisciplinar,
ela é carregada dentro da odontologia, ou deveria, de uma forma até mais veemente. A gente, por exemplo, igual eu falei com vocês aqui, eu atendo muito paciente de terceira idade. O paciente de terceira idade é um paciente, em geral, que carrega um histórico de saúde, às vezes, muito pesado. Exatamente. Esse histórico de saúde mais pesado, a necessidade de eu conversar às vezes com o neurologista, às vezes com o cardiologista, com o médico, com o fisiologista desse paciente, se faz necessário. A gente está hoje mesmo, uma das pacientes que eu atendi, né, eu conversei com ela, ela vai precisar fazer um procedimento mais invasivo agora com o meu colega, e vai ter a necessidade agora, a gente hoje ligou para o médico dela, marcamos uma call com ele, exatamente para poder conversar sobre os problemas. Esse é um paciente. O outro paciente nosso foi recomendado pelo médico, o procedimento dele de extrações, ele fez alguns canais comigo, alguns retratamentos, outros eu condenei, são extrações que vão ter que ser feitas, implantes que serão colocados, onde o médico vai participar do procedimento cirúrgico em âmbito hospitalar. Então, você vê, essa característica multidisciplinar, ela se faz necessária para um tratamento mais efetivo e, por muitas vezes, mais seguro para o paciente. Exatamente. Na tua área, você aumenta esse leque. E eu entendo isso. A ortodontia, o fonoaudiólogo é uma realidade há muito tempo. Né? No caso da DTM, um paciente que tem a sua descarga de energia emocional sobre os dentes e aí sobre a sua articulação, se faz necessário o acompanhamento, até porque boa parte dessas dores, eu acredito, Luco, boa parte não, mas parte dessas dores, não vou dizer que é de fundo emocional, mas o lado emocional estão fazendo a piora. Ou seja, não adianta você remediar se o fator causal está num outro Exatamente. ponto. Não adianta ficar ali, como é que fala? Enxugando gelo, que acabaria sendo a função. Então, você fazer o seu tratamento, fazendo um tratamento, conversando com o psicólogo, enfim, o psiquiatra, para poder ele medicar junto com você, para você chegar a um denominador comum, é a saúde do paciente. Então, exatamente, disciplinar significa buscar o melhor para o paciente. A gente tem que ter essa característica sempre. Não dá para ser diferente na odontologia. Sempre. Valorizar a profissão mais, né? Porque às vezes, por exemplo, você pega um paciente, igual você falou, comprometido. Você vai fazer uma extração de cara no paciente com comprometimento cardiológico, com comprometimento diabético. Então, um paciente muito comprometido, asa 2. Então, você tem que ter um risco cirúrgico desse paciente, você tem que ter o exame de sangue atual desse paciente, ver o coagulograma dele, se ele tem um risco potencial de hemorragia ou não. Então, isso às vezes deixa passar muito, entendeu? Eu acho que isso agrega muito para o consultório. E às vezes o paciente até te questiona, ele falou, pô, doutor, mas para fazer uma extraçãozinha, assim que ele fala, uma extraçãozinha tem que fazer isso. Na verdade, eles ficam até chateados às vezes, por causa de endodontia. O paciente às vezes chega, é um cardiopata, um paciente que tem enfim, você vai fazer um antibiótico terapia. Mas precisa, cara. Tem que fazer, vamos fazer sim, coisa e tal. E aí vai o relacionamento interpessoal de novo, voltando lá para as primeiras perguntas. É você saber o modo como você aborda, o modo como você fala, explica, e aí você consegue fazer a coisa andar da melhor maneira possível. Exatamente. Esse cuidado, né, com o paciente. Ô, Igor, então acho que mais ou menos fechou. Agora, fechamos a última pergunta aqui, ó. Qual o conselho que você daria para o estudante de odontologia ou para o dentista que está aqui nos assistindo? Rapaz, eu acho que o conselho, primeiro para o estudante, é que ele entenda uma coisa muito simples para quem está dentro da faculdade, né? Eu falo que a gente tem duas pirâmides na vida profissional, né? A primeira pirâmide é da fase acadêmica, onde você começa na base, sobe, e no último ano você está no topo da pirâmide. E a notícia que eu tenho que dar para o acadêmico é que quando você sai da faculdade, você volta para a base da segunda pirâmide. Você é o recém-formado. Você era o que mais sabia daquele ambiente, agora você é o que menos sabe aqui fora. Né? Menos sabe pela falta de experiência mesmo, não é porque você não aprendeu. Então, são duas pirâmides que a vida é feita de duas pirâmides ali no âmbito profissional. A da faculdade, que você atinge o máximo no seu 5º ano. E aí você sai daquela ali e é jogado para a base de uma outra pirâmide muito mais pesada. Né? Você não vai encontrar facilidade aqui fora. Eu falo que eu fui um cara muito iluminado, que eu tive muita mão estendida para mim. Mas muita mão mesmo. Eu confesso que eu batalhei muito, sempre estudei muito, sempre fui um cara dedicado, isso eu não posso negar, mas eu tive muita gente que me estendeu a mão também. Isso me ajudou bastante.
Não posso negar isso aqui. Agora, o conselho que eu daria para quem acabou de sair e vai para a base da pirâmide é estude, seja persistente e não desistir, né, Lucas? Porque facilidade não existe em nenhuma área. Não pense que você vai formar em qualquer área, a odontologia não é diferente, e você vai chegar ganhando rios de dinheiro. Não, você vai batalhar, Exatamente. você vai construir sua base, você vai começar a levantar seus alicerces, e uma hora você vai estar voando sozinho, né? Sujeito a intemperos de vez em quando, mas que faz parte do processo de crescimento. E que eu diria eu fiz odontologia, faria novamente, não tenho arrependimento algum de ter feito. Acho sim, tem faculdade pra caramba. Né? Se eu trouxer dados aqui para vocês, é assustador o número de faculdades. Vou dar um exemplo, eu tive em Manaus agora, fiquei 4 dias lá. Manaus tem 8 faculdades de odontologia, 8 ou 9 faculdades de odontologia na cidade de Manaus. Então, assim, é algo só para ilustrar. Você imagina aqui na região sudeste, né? Então, eu digo que aqui na Barra da Tijuca deve ter umas 6, né? Só na Barra da Tijuca e Recreio. Enfim, na Zona Oeste aqui, como um todo, na verdade, pegando Campo Grande. Então, o que eu diria para vocês é insistir, não desistir. Eu fiz, faria de novo, não me arrependo nem um pouco. Vai exigir de você dedicação, vai exigir de você o lado humano, a gente já conversou sobre isso, o fidelizar tem a ver com ser bom profissional, logo tem a ver com estudo e dedicação, e tem a ver com você ser bastante humano, afinal de contas você está lidando com gente. Em relação ao profissional que está nos assistindo, ao dentista, isso é difícil mais de falar, Lucas, cada um pode estar tem um ponto de vista da profissão, né? Num ponto de vista da profissão. Cada um está numa vibe diferente, né? Numa vibe diferente. Não vou falar de patamar, não, que o Lucas fica triste. Quando eu falo a palavra patamar, arremete a ele a coisas mais pesadas. Mas, enfim, o que eu diria quem ainda não está contente com a profissão, ter paciência e trabalhar. Sabe, eu acho que todo profissional já pensou em algum momento que, cara, como é difícil crescer, como é difícil a gente evoluir dentro da profissão. Ela é difícil, na verdade, o crescimento profissional é difícil em qualquer área. A necessidade específica da odontologia é o que o Lucas ressaltou aqui sobre a especialidade. É muito importante você se especializar. Após você se especializar, é muito importante você não parar de estudar. Eu acho que a gente morre no momento que você acha que você não sabe tudo. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus erros, eu acerto, eu erro, mas eu busco corrigir meus erros estudando cada vez mais, aí me preparando para poder atender cada vez melhor os meus pacientes. Eu acho que é assim que a gente pensa. Você pensando em fazer o melhor, certamente você vai estar fazendo o melhor para você aí. Exatamente. Como eu falaria aqui, Lucas. É o sábio, né, Igor? É aquele que está sempre em busca de novos conhecimentos. É o tolo, o que acha que já encontrou de tudo, né? O cara que diz, eu já sei tudo. É o pensamento mais verdadeiro, né? Mais verdadeiro. Exatamente. Assim, o que eu tenho para falar que eu poderia deixar assim de mensagem para os recém-formados é que exatamente que o início é muito difícil. E com a concorrência ter aumentado ao longo do tempo, dificulta um pouco mais os profissionais, mas ainda tem campo. A odontologia ainda é uma das profissões mais rentáveis que a gente tem no mercado. Sem dúvida. E o bom profissional sempre vai ter espaço. Ele, às vezes, demora um pouquinho para chegar num nível de vida um pouco mais alto, mas ele vai chegar em algum momento, desde que ele mantenha a persistência, o bom trabalho, o comprometimento e o investimento nele como pessoa. O maior investimento que a gente pode nos dar é exatamente o investimento no estudo, na educação. Exato. Ou seja, se especializar cada vez mais, seja em 1 ou 2 ou 3 especialidades, mas de forma que você consiga dar ao teu paciente bons resultados no teu dia a dia. Então, esse investimento, o investimento que a gente faz em consultório, em equipamento, isso se perde com o tempo, né, Igor? Você tem que estar sempre renovando, comprando, o consultório pode pegar fogo. Agora, o conhecimento que você dá para você, em termos de educação, isso ninguém te tira. Então, é o maior investimento. Então, o que eu deixo assim, para os mais jovens, e até para os dentistas que estão no mercado há um tempo já, não perder essa mentalidade de quando a gente está na faculdade, a mentalidade acadêmica, de querer sempre mais, de querer estudar. Então, essa mentalidade acadêmica, quando a gente se forma, a gente acaba perdendo um pouco ela. Como a gente está numa posição como professor, a gente acaba que a gente tem um estímulo extra de estudar.
Mas quando você está no lado de dentista, clínico, do dia a dia, esse lado de estudar, ele esfria. Se perde, né? Ele esfria e se perde. Então, às vezes, até em congresso você deixa de ir, você não... E hoje, para estudar, está muito fácil, nego. O online agora, facilitou para caramba. Então, você tem cursos online excelentes. Tem o curso de DTM online aí, do programa Expert DTM. Basta seguir o Lucas aí. Basta me seguir nas redes sociais. Então, hoje está muito fácil, cara. Está muito fácil de se especializar. Você abre o PubMed, cara, você tem acesso a qualquer artigo. Você pode comprar qualquer artigo, tem vários artigos free que você consegue ler ali em PDF na íntegra, entendeu? Artigo que acabou de sair, fresquinho. Então, quer dizer, hoje só não aprende quem não quer. Essa é a grande verdade. Está tudo aí. Está tudo... a disponibilidade que... Quando que a gente estudava antigamente? Livro da biblioteca. Você não tinha esse acesso à internet na nossa época. Não tinha. Então, quer dizer... Isso se a biblioteca fosse boa, senão você ia passar perrengue ainda. Exatamente, exatamente. Eu estudava com livro lá na década de 90, com livro de 1970, lembra? A nossa realidade foi essa. Então, a gente acabou ficando com alguns paradigmas que tem profissionais que têm até hoje, né? Que são esses paradigmas aí de que má oclusão causa tudo e que tem que usar placa em todos esses pacientes. Isso voltando assim para a minha área, né, da DTM. Não dá para não falar da DTM, né? Não, com certeza, mas a DTM ela carrega muitos mitos, né? A DTM tem muito mito ainda. É engraçado que a DTM tem realmente muitos mitos em cima da DTM. E agora, com a evolução, agora já que você falou isso, agora com o modismo, tudo é modismo, né? Sim. Agora tem a harmonização orofacial, fantástico. Só que tem área de atuação dela. Agora, você tratar bruxismo fazendo harmonização orofacial com botox, não é por aí, entendeu? Então, você não tem comprovação científica para isso. Você tem outros métodos de controle de bruxismo, outros métodos de tratar DTM, não com botox, entendeu? Isso é comprovado. Isso vai ser tema de uma live minha, essa relação aí de botox e tratamento de bruxismo ou tratamento de DTM, que é um tema polêmico, mas assim, já caiu por terra, mas o pessoal ainda bate nesse tema ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o modismo dentro da odontologia. Muito cuidado. Tem bastante. É o que a gente já falou. Não é mais tempo. O empirismo acabou. E modismo, muitas vezes, está baseado de forma empírica. Então, o empirismo não existe. Existe ciência. A ciência a ciência norteia a clínica. O pessoal fala muito, a clínica é soberana, desde que baseada em ciência. Né? Aí ela passa a ser soberana. Exatamente. Então, acho que o recado que a gente deixa mais importante é isso. Faça odontologia de forma digna e baseada em evidências. Exatamente esse acho que é o ponto-chave. Exatamente isso. Lucas, prazerzão falar aí contigo, meu irmão. Meu amigo, bom te ver. Com Deus. Um abração. Então tá joia. Boa noite aí, boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus aí, uma semana abençoada aí. Um abraço, valeu. Abraço, tchau, tchau.